Voltamos! Oh my God! Hello everyone, how are you today? Bom galerinha, essa é a minha primeira aula virtual e vocês não imaginam quanto eu estou nervoso aqui, ansioso, mas espero que vocês aprendam virtualmente tanto quanto vocês aprendem em sala de aula, tá gente? Não relevem a edição, não relevem a qualidade do vídeo, o importante é o conteúdo, ok? Let's go! Bom, o assunto que nós vamos estudar é o Present Progressive Tense, que também é conhecido como Present Continuous. Bom, o Present Progressive Tense, que também chamamos de Present Continuous, tem a seguinte estrutura. Nós vamos usar o sujeito, pode ser um pronome ou pode ser um substantivo. Vamos usar o verbo to be, um verbo principal e o ing. Esse ing é o que forma o gerúndio, tá? Dos verbos em inglês. Em português, nós formamos o gerúndio com as seguintes terminações. Se o verbo for da primeira conjugação, nós vamos usar o ando, por exemplo, falar, no gerúndio fica falando. Verbos da segunda conjugação, terminados em R ou OR. Comer, por exemplo, é um verbo da segunda conjugação. No gerúndio fica comendo. Verbos da terceira conjugação, terminados em R, verbo sair, por exemplo, no gerúndio fica saindo, ok? Bom, um outro ponto também que eu gostaria de destacar é que esse modo verbal, ele expressa uma ação que está acontecendo no momento. Então, vamos aos exemplos. Então, eu coloquei alguns exemplos em português e a gente traduz para a língua inglesa, tá ok? Primeiro exemplo, John está assistindo a um filme de terror. To watch é o verbo assistir em inglês. Em inglês, então, passando para o present continuous, fica John is watching, com ing, an horror movie, ok? Formação do sujeito, o verbo to be, mais o verbo principal e o ing. Segundo exemplo, Tom e Lucy estão comendo sushi. O verbo comer, to eat, e no present continuous fica Tom and Lucy are eating sushi. Terceiro exemplo, nós estamos estudando inglês. O verbo estudar inglês, to study. E no present continuous fica we are studying English, ok? Então vamos a algumas regras. Bom, tá aí algumas regras gerais para a formação do Present Progressive Tense. A primeira é quando o verbo principal termina em E e é precedido de consoante. Então nós retiramos a vogal e acrescentamos o ing. Alguns exemplos, o verbo to dance, to take, to make, to come. Retiramos o E no final e acrescentamos o ing. A exceção é o verbo to be, ok? Então termina em E, mas não retiramos o E, só acrescentamos o ing. E também verbos de estados, geralmente nós não pomos o ing no final, como alguns verbos aí que vocês estão vendo no exemplo. Verbo to need, believe, entre outros. Quando o verbo termina com IE, trocamos essa terminação por Y e acrescentamos ING. O verbo to die e to lie são exemplos disso. Tiramos o IE e colocamos Y mais ING.